Pessoal do ensino médio, primeiro ano, saudade já, tá? Bom, vamos falar um pouquinho de PA, PG, introdução de PA. Vamos fazer uma retomada aqui do que é uma PA. Já deixei até um pouquinho grifada, porque como é uma retomada de conteúdo, né? Então, olha só, a progressão aritmética, simbologia aqui a gente usa só como PA. Então, o que é uma progressão aritmética? A progressão aritmética é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo termo, é igual ao anterior, adicionado a um número fixo, chamado razão da progressão. Os amantes da literatura, né, vão ler isso daqui e vão amar, né? Agora, nós precisamos transformar essa linguagem materna, transformar na linguagem matemática, porém, utilizando a álgebra. E aí, o nosso exercício, ele fala o seguinte, já até deixei grifadinho, ó. Quando a gente está falando de termo, eu vou usar o símbolo a letrinha A minúsculo. Quando eu falo a posição que ele ocupa, aí eu coloco aqui embaixo o 2. Então, ó, segundo termo, né? Então, eu vou usar A2. Então, ó, a partir do segundo termo, é igual, símbolozinho de igual, ao anterior. Quem é o anterior? O termo anterior é o 1. Então, eu vou falar A1. Adicionado, símbolos de mais, a um número fixo chamado razão. E aí, na razão, ao invés de escrever a palavra razão, eu vou usar o Rzinho. E isso vai ficar exatamente o que eu vou mostrar para vocês agora, ó. Então, o que ele tá falando aqui? Que o meu segundo termo vai ser igual o primeiro termo somado com a razão. Sempre nesse caso aqui, pode ser que eu tenha o segundo termo, pode ser que eu tenha o primeiro termo para poder achar o anterior. E aí a gente começa a brincar com essa equação algébrica. Por que equação? Porque esse A2, ele é igual ao A1 mais a razão. Eu estou escrevendo o segundo termo de uma forma diferente aqui, tá? E aí a gente vai fazer um exemplo. Vamos lá fazer um exemplo? O exercício, ele fala aqui, o exemplo, né? Exemplo bem simples eu peguei para vocês. A gente vai fazer de duas maneiras. Um modo bem prático, porque ele não tem muito cálculo, e o jeito adequado. Hoje a gente trabalha muito com a proficiência, né, do aluno. Então, quanto mais você mostra a sua proficiência, melhor para você, porque você está treinando a matemática e treinando e de contrapartida a álgebra. Então, o exercício fala assim, ó. Escreva uma PA de 5 termos. É importante você já grifar que ele quer 5 termos. Em que o primeiro termo, ó, ele chama o primeiro termo de A1. É 10. Então, o primeiro termo dele é 10. E a razão, o Rzinho, é 3. Nesse primeiro momento, nesse contato, alguns exercícios, vocês vão perceber que ele coloca a escrita materna e a representação matemática, que é a representação algébrica, tá? É linguagem materna e representação algébrica. Então, pera lá, se é uma PA de 5 termos, eu vou marcar 5 risquinhos. Eu vou fazer o seguinte, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Ele já tá falando que são 5 termos, então eu já vou fechar meus parênteses. Ele tá dizendo que eu tenho o primeiro termo, olha a nomenclatura que eu tô colocando aqui embaixo. Isso aqui nos próximos exercícios será fundamental. Meu A1, meu A2, segundo termo, terceiro termo, quarto termo e o quinto termo. Ele
já falou o seguinte, que o primeiro termo é quanto? 10. Então, eu vou pegar esse 10 aqui e vou colocar aqui, ó. 10. E ele falou o seguinte, que a razão é 3. E a razão, por definição, eu somo, a razão eu vou somar, adicionar com o primeiro termo. Então, ele vai fazer o seguinte, ó, para eu saber o segundo termo, eu vou adicionar quanto? Mais 3. Porque na minha equação algébrica, na definição que a gente tem para achar os termos de uma PA, eu tenho que somar, para eu achar o anterior, né? Para achar o termo, eu tenho que pegar o segundo termo, ele é igual ao primeiro termo, o anterior, adicionado com a razão. A razão, ela é fixa. Por isso que eu sei que vai ir de 3 em 3. Então, eu tenho 10 mais 3, 13. Opa, próximo termo. Eu vou acrescentar mais 3. Então, eu tenho 13 mais 3, 16. Próximo termo. Eu vou acrescentar 3. Então, eu tenho 16 mais 3, 19. Vou acrescentar mais 3. Então, eu tenho o meu quinto termo, 19 mais 3, 22. Aqui, nós fizemos o exercício sem usar a fórmula. Nós utilizamos o raciocínio da fórmula. O raciocínio da equação algébrica. Equação, lembrando, porque ela tem o sinalzinho de igual. Então, esse lado é equivalente a esse. O A2 eu escrevi aqui de uma outra maneira. Agora, utilizando a fórmula, tá? Utilizando a formulinha. O que a fórmula fala? Ela fala assim, ó. O meu segundo termo eu não tenho. Para eu achar o segundo termo, eu tenho que somar o primeiro termo com a minha razão. Quando eu faço isso daqui, gente, embora demore um pouquinho mais para fazer, nos primeiros exercícios é importante utilizar isso. Por quê? Porque você está treinando a parte algébrica da matemática, que ela é fundamental. E aí você começa a compreender a leitura matemática. No início eu falava assim, nossa, eu vou aprender japonês, né? Por causa da escrita japonesa, né? Porém, você começa a fazer os exercícios e aí você começa a fazer as correspondências. Agora, olha só, eu tenho meu primeiro termo, o segundo termo, desculpa, eu tenho meu segundo termo? Eu não tenho, eu vou chamar de A2, ele continua sendo A2. Eu não quero chamar de X, eu posso chamar do que eu quiser, mas eu quero acompanhar o A2 aqui, ó, para eu não me confundir. O meu primeiro termo, quem é? É o 10, que no próprio probleminha já fala que o primeiro termo é 10. Mais a minha razão, que ele está dizendo que é 3. Segundo termo vai ser igual 10 mais 3, 13. Eu achei o segundo termo, eu quero achar o terceiro termo. A3 é igual o A2 mais a razão. Por que eu não usei o A1? Porque lá na nossa definição, ele fala que em cada termo, a partir do segundo termo, é igual ao anterior. Então, eu sempre tenho que pegar o anterior, adicionado a quem? A sua razão. Então, ó, voltando no exercício, o meu A3, eu não sei quem é o A3, meu terceiro termo, mas eu sei quem é o segundo termo que eu acabei de achar, é o 13. Mas a minha razão, que ela é uma constante, 3. A3, terceiro termo, 13 mais 3, 16.
Olha só, tá dando tudo certo, ó. Primeiro termo nós já tínhamos, achamos o segundo, achamos o terceiro. Vamos ver o quarto termo? Eu não tenho o quarto termo, mas se eu pegar o A3 e somar com a razão, eu tenho ele. Então, eu tenho A4, quarto termo, é igual a 16, mais a razão que é 3. O meu quarto termo, 16 mais 3, 19. O último termo, utilizando ainda a equação algébrica, então eu tenho A5, meu quinto termo, vai ser igual o anterior, que é o A4, mais a razão. Meu quinto termo vai ser igual. Quem é o meu quarto termo? 19. Então, eu tenho 19 mais a razão. 19 mais a razão, meu quinto termo vai ser igual. 19, opa, a razão aqui, ó, esqueci de colocar o 3. 19 mais 3, então, se eu tenho 19 mais 3, 22. Algumas observações. Aí, aqui, ó, a gente completa a nossa sequência 10, 13, 16, 19 e 22. Posso fazer assim? Posso. Desde que eu identifique o que eu fiz do primeiro termo, porque isso daqui, ó, é o que está explicando aqui em cima que é para ser feito. Mas se eu quiser utilizar a equação algébrica, que representa um termo do outro termo, assim por diante, eu posso utilizar. E aí, eu vou fazer dessa maneira. Demora um pouquinho mais para fazer? Sim, demora um pouco mais para fazer. Porém, neste processo, você está treinando o uso das equações algébricas, que será muito útil nas aulas de física, nas aulas de química. E agora no ensino médio, a gente parece que abre o nosso horizonte por questão do vestibular, tem alguns alunos que fazem cursinho, e é muito interessante, eles trazem informações, tal, é muito legal. Bom, vamos lá fazer o próximo exemplo? Esse exemplo, ele tem algumas informações implícitas, então é importante a gente fazer a leitura, interpretar e retomar um pouquinho do que é razão. Esse exercício ele fala: determine o valor de x de modo que os números. Já vamos fazendo o grifo? Ele quer que você descubra quem? O valor de x. Então, eu vou grifar aqui, ó, o valor de x. De modo que os números. Que números são esses? Olha só: 3x menos 1, x mais 3 e x mais 9. Alguns alunos, quando eu começo a explicar isso, falam: professora, mas isso não é um número. Qual é o valor do x? Espera aí, mas ele já está pedindo o valor de x. E aí tem uma outra situação. Isso daqui é um número, só que ele está escrito na forma de expressão algébrica. Então, ele fala que 3 vezes um número qualquer menos 1, eu vou ter um número só. Por isso que eu tenho que achar o valor de x. E aí, ele continua falando: estejam nessa ordem em PA. Então, você já sabe o que é uma PA. A PA eu sei que eu demonstro dessa maneira. Algebricamente, eu tenho esta equação. Mas o que ele quer que você descubra aqui? Só o valor de x. Eu já tenho 3 termos e ele já está me falando quem são esses 3 termos. Ele está dizendo, nesta ordem, esse aqui é o meu A1, primeiro termo, esse daqui é o meu segundo termo e este daqui é o meu terceiro termo. E ele quer saber o valor de x, mas que esses camaradas aqui, ó, se mantenham na mesma ordem. Como que eu posso fazer isso? Então, eu preciso entender um pouquinho o que é uma razão. Para eu saber esses números aqui, eu preciso saber o que é uma razão. E, na linguagem materna, a razão
ela é igual à diferença entre qualquer um dos termos, certo? Entre qualquer um dos termos e o anterior. Como que eu represento isso matematicamente? Ou utilizando a álgebra. Por isso, eu insisto na importância de saber representar algebricamente. Porque às vezes você sabe olhar o exercício, faz todo o grifo, mas e aí, o que eu faço? Então, essa interpretação, ela é muito importante. Então, eu preparei aqui um pequenininho. Olha só, eu tenho uma sequência infinita e ela fala 3, 9, 15, 21. Olhando aqui, você automaticamente já vai saber que a razão é 6. Mas por que que você sabe que a razão é 6? Porque você fala que de 3 para chegar no 9 é 6. Se eu fizer 9 menos 3, vai dar 6. Se eu fizer 15 menos 9, vai dar 6. 21 menos 15 vai dar 6. Mas eu preciso colocar isso matematicamente. Porque nem sempre vai aparecer o número. Olha só o nosso caso aqui, ó. Eu tenho expressão algébrica, porque eu tenho letras e números. Aqui eu tenho o próprio número, já tá tudo bonitinho, já tá. Você olha e você já consegue falar, porque você já tem essa habilidade, essa proficiência. Precisamos alcançar outra. Então, nesse caso, ó, para eu saber o que é uma razão, eu pego qualquer um dos termos anteriores. Eu vou pegar o 15. Se eu pegar o 15 e o seu anterior, menos o seu anterior, tem que ser igual a qualquer um outro. Vou pegar aqui, então, agora o 21. Menos 15. E o seu anterior, não posso pegar lá longe, tem que ser só o seu anterior. Se eu fizer 15 menos 9, vai dar 6. E se eu pegar 21 menos 15, também vai dar 6. Qual é a minha razão? A razão é 6. Nesse exercício, ele quer saber o valor de x, que vai ser sempre o mesmo. Por que que eu sei que é o mesmo? Porque ele está usando a mesma letra x. Eu quero saber o valor de x de modo que eles estejam nessa ordem em uma PA. Então, a razão tem que ser a mesma. Então, vamos lá. O que eu vou comentar aqui, ó. Quem é esse camarada aqui, ó? Esse 3 é o A1, A2, A3 e A4. Quem é esse 15? O 15 não é A3? Algebricamente, ó, eu posso colocar A3 menos quem? A2. Tem que ser igual o 21. É A4 menos o A3. Percebam que eu usei o raciocínio aritmético. E aí, aqui, ó, eu criei uma equação. Para quê? Para eu saber como que eu posso usar essa informação em qualquer exercício, porque eu fiz através da álgebra. A álgebra, ela faz você fazer depois em qualquer exercício, desde que você faça uma boa interpretação. Vamos lá. Então, a gente já sabe que se eu fizer, eu tenho A1, A2 e A3. Se eu utilizar, pegar o anterior, se eu fizer A2 menos o meu A1, tem que ser igual o A3 menos o A2, que é o que eu tenho aqui em cima. Como nós estamos trabalhando com uma expressão algébrica, né? Eu estou trabalhando aqui com uma expressão algébrica, eu tenho uma operação matemática aqui no meio, eu preciso colocar entre parênteses por causa deste sinalzinho de menos aqui, que a gente vai ter que fazer a regra de sinal. Então, vamos lá. Quem é o meu A2? X mais 3. X mais 3. Eu vou colocar ele entre parênteses e menos. Quem é o meu A1? O meu A1 é 3x menos 1. Abro parênteses, 3x menos 1. É importante, gente, trabalhar esses parênteses.
facilita muito no exercício. Tem aluno que já faz direto, é espetacular. Só que não pode esquecer de trocar o sinal. Eu estou fazendo no passo a passo para vocês virem os sinais, tá? Para vocês aprenderem com mais propriedade. Depois você vai criando o seu jeito de fazer o exercício. Bom, agora aqui, ó, meu A3. Vou abrir parênteses, né? X mais 9. Menos o meu A2, que é X mais 3. Bom, agora aqui eu mantenho uma equação. Esse lado é equivalente a esse lado, só que tá escrito de formas diferentes. O que é equivalente? Mesmo resultado, é uma expressão ou são números, frações que você representa de formas diferentes, porém o resultado vai dar igual. Bom, aqui, ó, a primeira eu copio do jeito que ela é, x mais 3. Lembrando que parênteses é a mesma coisa que multiplicação. Então, neste caso, olha só o que vai acontecer. Se eu tenho sinal negativo fora, aqui dentro dos parênteses, todo mundo muda de sinal. Por quê? Menos vezes mais vai dar menos. Menos quem? 3x. Menos vezes menos vai dar mais. Percebe que o 3x era positivo, ficou negativo. O 1 era negativo, ficou positivo. Quando você já tem essa proficiência, você nem precisa ficar fazendo regrinha de sinal. Já vai direto. Então, continuando. O primeiro se mantém. Por que ele se mantém? Porque aqui é como se fosse o sinal de mais. Aqui, ó, nós já vimos que se é menos fora do parênteses, então, dentro do parênteses, todo mundo troca de sinal. Menos x, menos 3. Fizemos a primeira parte. Ó, lembrando que eu estou fazendo processo por processo. Tem aluno, eu posso pular? Você pode pular, a escolha é sua. Mas é importante você, no início, você fazer passo a passo para você entender cada processo. Quando você entende o processo, aí sim você já começa a perceber o que você pode pular, deixar de fazer. Né? Não é que você pula, você já tem uma proficiência de fazer a regra de sinal antes, até mesmo aqui, ó. Não precisaria fazer aqui, já ia direto para esse. É o aluno que vai escolher de acordo com a sua proficiência. Agora, a gente vai equilibrar isso daqui. Vamos fazer aquela regrinha de tudo que é letra de um lado, que não é do outro lado, tá? Então, por exemplo, eu vou ter x menos 3x. Tô buscando aqui, ó, menos x mais x, invertendo o sinal. Peguei todos? Peguei. Vai ser igual. Eu não posso colocar primeiro o 1. Toda vez que o aluno busca primeiro os outros números, ele acaba esquecendo de inverter o sinal. Então, primeiro eu vou colocar o 9, depois o menos 3, que tá aqui, 9 menos 3. Tô buscando o mais 3, menos 3. O mais 1, menos 1. Coloquei isso na ordem. Agora, eu vou resolver aqui. Ó, números opostos. Posso cancelar. Por quê? Eu devo um x, paguei um x, fiquei com 0. Então, aqui, ó, quando são iguais, sinais opostos, eu já posso, números iguais, sinais opostos, eu posso cancelar. Então, eu tenho x menos 3x menos 2x, igual. Aqui, eu já vou fazer direto. Menos 3 com menos 3, menos 6. Menos 6 menos 1, menos 7. Menos 7, né? 9 menos 7 vai dar 2. Agora, aqui, ó, x vai ser igual a 2 dividido por menos 2. Eu trouxe o sinal junto. Então, eu vou dizer que x é igual a menos 1. Eu achei aqui o valor do x.
Mas é interessante no exercício você provar que isso está correto. Então, vamos lá pegar a minha primeira equação, ela é 3x menos 1, certo? A segunda, ele falou que é x mais 3. E o terceiro termo, ele falou que é x mais 9. Dessa maneira, você consegue provar que o seu exercício está certo. E aí, a gente vai fazer o seguinte: quanto que vale o x agora? Menos 1. Você já sabe que o x vale menos 1. Então, aqui você tem 3, que multiplica quem, gente? Ó, só tô fazendo a substituição. Menos 1. Vamos ver quanto que vai dar isso? 3 vezes 1, 3. Mais com menos, menos 3. Com menos 1, menos 4. Opa. Menos 4. Vou fazer a mesma coisa aqui, para mim saber quem é o próximo termo. Então, ó, o meu primeiro termo é menos 4. Esse aqui é o meu A1. Quem é o meu A2? Vou saber já já. Olha só. Então, aqui eu vou colocar o menos 1 mais 3. Menos 1 mais 3 vai dar 2. O meu segundo termo é 2. Agora, do outro lado, eu tenho quem? X de novo. No lugar do x, eu tô colocando menos 1. Menos 1 mais 9. Menos 1 mais 9 vai dar 8. Quem é o próximo termo aqui? 8. Então, A1, A2 e A3. Eu consigo definir os números. E aí, eu consigo também descobrir qual é a razão aqui. Professora, mas nós não achamos a razão menos 1? Não. Nós descobrimos o valor de x para que essas expressões algébricas, ó, para que essas expressões algébricas fosse uma ordem, que elas fosse realmente uma PA. Tudo bem? Esse exercício, eu gosto dele porque ele retoma bastante a questão lá do 7º ano, 3º bimestre, 8º ano, na hora que vocês têm que fazer a distributiva. E assim, quando a gente está dando aula, a gente consegue visualizar isso lá na frente. E quando chega no 1º ano do ensino médio, a gente percebe algumas dificuldades dos alunos. Porque é agora que vocês vão entender mais ainda o que é a álgebra, como que ela é importante na vida para os exercícios matemáticos. Então, assim, eu vou fazer os exercícios sempre no passo a passo. Alguns alunos vão falar assim, nossa, mas demora muito fazer assim. Sim, eu entendo que demora. Porém, a ideia aqui é que o aluno que tem dificuldade, ele consiga sanar essas dificuldades e poder fazer os exercícios com mais propriedades, tá bom? Bom, pessoal, próximo vídeo a gente vai falar sobre a fórmula geral de uma PA. Espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês e aguardo vocês na nossa próxima aula. Abraços, fiquem com Deus, vocês sabem que eu amo ensinar.